Eu vou começar esse vídeo desmistificando algo de que, meu Deus, é muito complexo ler histórias em quadrinhos, você tem toda uma cronologia, você tem que estudar, fazer, sabe aquele meme do cara lá, com um monte de gráfico e tudo? Pensa o seguinte, claro que se tu for agora numa banca de jornal e pegar, sei lá, X-Men número, não sei, que tá no 80 e vários, acho que tá no 83. Claro que não vai ser muito difícil de entender, porque é uma revista que tem o número 83 na capa, então tem muitos acontecimentos, etc. Mas tu vai atrás de qualquer gibi que tem um número 1, tu vai entender. É claro que vai ter uma cara cronológica, sabe? Esses personagens estão aí há décadas, então é normal que aconteceram eventos que tu não leu e que vão ser apresentados ali na revista. Mas eu tenho duas boas notícias. A primeira é, a revista geralmente explica o contexto, porque para pra pensar que a Marvel e a DC elas não vão produzir um quadrinho que só pode ser entendido por um cara que tem PhD. Não, então geralmente o contexto e as mudanças são explicadas em quadrinhos que tem a edição, o número 1 na capa, e ao mesmo tempo, gente, mesmo que tenha uma cronologia anterior, um evento, algo que tu não necessariamente leu, só ouve falar assim por cima, pô, é legal pra caramba. Eu lembro quando eu tava começando a ler e eu era obrigado a ir atrás de sagas anteriores pra entender, entre aspas, né? Não digo entender, mas pra... Ok, não tá me vindo a palavra agora, mas é que não é bem que eu não tava entendendo. Eu fui atrás das sagas antigas, as sagas anteriores, pra acompanhar de uma forma mais interessante, pra saber a repercussão mais específica pra cada personagem. E vou falar o seguinte, experiência de quem lê quadrinhos há um bom tempo. Cara, às vezes tu vai atrás da saga anterior e tu só ouve falar dela, sabe? Tu tem ali no gibi atual uma percepção de algum personagem sobre o que aconteceu antes. Aí tu vai ler a saga anterior, é um cocô. Sei lá, pega... Imagina, tu tá lendo... Exemplo aleatório. Tu tá lendo o Reinado Sombrio da Marvel, que é um período muito legal, de histórias mais dark. Aí vai tentar ler a Invasão Secreta. E aí o gibi, ele é horroroso, mas ok, né? Tu leu a Invasão Secreta, tu entendeu 100%, né, o que se passou nas histórias. Talvez o principal problema do leitor não seja bem entender o que está acontecendo no quadrinho, né? Como eu falei, tu pega um número 1 ou uma graphic novel, sabe, um encadernado fechado, com começo, meio e fim, dá pra entender tranquilo. Às vezes tem uma dica, se tu olhar na parte de trás dos encadernados da Marvel e da DC, tem a numeração original da publicação dos Estados Unidos. E essa numeração, geralmente se tem número 1 ali, como eu falei, é bem tranquilo de entender. Mas o real problema que eu acho pro cara que tá começando é mais se guiar. Beleza, eu chego na banca, eu quero ler Batman, tem 80 gibi do Batman. Então, para isso eu fiz esse vídeo. A ideia aqui, né, com essa pilha que eu tô do meu lado, é comentar quadrinhos que são muito bons, lógico, estão em catálogo, ou vão ser publicados, tipo, mês que vem, ou no outro, assim, sabe? São publicações do momento, e ao mesmo tempo que elas sejam muito tranquilas em termos de pré-requisitos, tu não vai ficar preocupado tanto em tenho que ler algo pra ter acompanhar 100%. Pô, se você tá aqui, provavelmente você viu um filme, uma série, alguma coisa, uma animação baseada em quadrinhos, e aí tu quer ler a mídia original. Cara, ler quadrinhos é uma coisa fantástica, é uma das coisas mais legais que eu faço assim na vida. É muito, muito divertido acompanhar essa cronologia, todo esse novelão dos personagens. A gente tá falando de uma mídia que tem muitas possibilidades, sabe? Sei lá, tu bota dois caras, eles conseguem, ou um cara às vezes, ele consegue produzir um quadrinho com uma história, com enquadramentos, com impacto. É legal, é legal. E olha só, esse vídeo, ele não é um vídeo patrocinado nem nada, são escolhas de quadrinhos que eu acho que são bem legais, mas aqui embaixo tem o link para todos eles na Amazon e tem os grupos de promoção. Aqui no Dois Quadrinhos, quando tem alguma promo, eu te aviso, tá? Então tem links, tem o WhatsApp e Telegram, e vamos lá para a lista. Eu vou começar com as duas principais publicações hoje de super-heróis nos Estados Unidos, que são elas, o Ultimate Homem-Aranha, que é uma versão mais velha do Peter Parker, dá pra ver aqui até na contracapa, ó. Ele tem filhos, tem a Mary Jane, ele é casado. Então, desde o ano passado, lá nos Estados Unidos, a Marvel... Ano passado ou ano retrasado? Peraí. Desde o ano passado, a Marvel tem um novo universo lá fora, que se chama, então... É um novo universo, já tinha o universo Ultimate antes, mas agora tem um novo universo Ultimate. Quando eu falo que não é muito complexo, às vezes realmente é meio esquisito, né? Tipo, tem dois universos com o mesmo nome. Mas então, é um universo onde, tecnicamente, os heróis não têm poderes, e aos poucos eles vão sendo despertados. O Tony Stark, então, descobriu toda essa conspiração e ele vai aos poucos acordando os heróis. O primeiro deles é o Peter Parker, que justamente vai ganhar os poderes já com mais de 30 anos, casado, com filhos, e é uma história que vai explorar primeiro vilões que a gente ama, Duende Verde, Mercenário, Rei do Crime, são vários vilões clássicos, e tudo isso é repaginado
Pra você ter uma ideia, o Duende Verde não é bem o Duende Verde que a gente está imaginando. Pois então, enquanto a Marvel tem o universo Ultimate, a DC trouxe uma resposta que é o universo absoluto. Que é um conceito interessante porque ele furou bolha, sabe? Amigos meus que não leem super-heróis, eles conhecem esse universo, que é um universo mais pessimista, onde o Batman, ele não tem Alfred, ele não tem fortuna, não tem mansão. Eu não quero falar pra não estragar, mas porque uma das graças é explorar a origem desse novo Batman. Mas a vida dele é um pouquinho diferente. Esse é um quadrinho que não foi publicado ainda no Brasil, ele tá em pré-venda, acho que é setembro, se eu não me engano, começa então o Universo Absoluto, assim como o Homem-Aranha. O legal do Absoluto Batman é essa ideia de da gente enxergar a história, que a gente já, pô, todo mundo conhece a origem do Batman, todo mundo conhece a origem do Homem-Aranha, mas ver isso através de uma nova perspectiva. A relação, por exemplo, do Batman com Charada, Duas Caras, Mulher Gato, é completamente diferente. A origem dele, os vilões estão repaginados. Gente, quando vocês verem a nova versão do Senhor Frio, é muito legal. O Bane é cada vez mais esquisito, ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui na capa, é um Batman maromba, né? É um Batman super ultra forte. Então o gibi tem esse aspecto de ser tudo muito exagerado. O Batmóvel dele é tipo um. Cara, é gigantesco. Então é legal. É um Batman mais exagerado e ao mesmo tempo divertido. Como eu falei, essas duas, né? Esses dois universos são os principais hoje lá fora. Sempre todas as edições desse Homem-Aranha nos Estados Unidos estão sempre com vendas muito altas. O Batman. Pô, o Batman chegou a superar o Batman do universo tradicional. Tipo, as pessoas estão mais interessadas no universo absoluto do que no universo regular da DC. O que, se a gente parar pra pensar, é meio feio. Mas, beleza, pelo menos é um novo universo, as pessoas estão começando a ler. Ok, dito isso, eu tenho que apresentar para vocês uma coleção recente aqui do Brasil, que é a coleção DC de bolso. Os quadrinhos que eu tenho aqui na minha mão, acho que todo mundo conhece, é o Batman, A Piada Mortal, e o Superman Entre a Foice e o Martelo, né? Esse aqui, imagina, o Homem de Aço caindo na União Soviética, então o mundo ele se torna um grande planeta comunista, onde a única resistência, né, do capitalismo é o Lex Luthor. É um gibi interessantíssimo, massa velho, tem, sei lá, tu vai ver o Batman terrorista, tem umas versões muito interessantes, então é um exercício legal de acompanhar com o Superman. E a Piada Mortal, beleza, né, a origem do Coringa, talvez, né, não dá pra ter certeza, porque a gente nunca sabe exatamente qual é a origem do Coringa, mas é o que a gente aceita como, né, o começo ali do palhaço. O legal é que essa coleção ela tem valores de capa muito acessíveis. Então, sei lá, essa Piada Mortal, se eu não me engano, tá algo menos de R$ 30. O Entre a Foice e o Martelo, mesma coisa. Acaba sendo o jeito do leitor conhecer um clássico num formato menorzinho, né, um formato de bolso, num valor mais convidativo. Lembrando que tem tudo aqui embaixo, tá? Eu separei só quadrinhos que estão em catálogo. Ok, talvez você esteja aqui nesse vídeo porque você, sei lá, foi ver o Quarteto Fantástico ou Superman no cinema, se animou muito e de repente, beleza, quero começar a ler quadrinhos agora. Uma forte recomendação é o Quarteto Fantástico Nova Fase, ali de 2023. O nome do quadrinho é O que Aconteceu com o Quarteto Fantástico. Gente, isso aqui é muito, muito bom. É a fase atual dos personagens, né? Ela é uma fase que sai, então, direto em encadernados no Brasil. Dá pra... sugestão, esse primeiro volume, ele está esgotado, mas está sendo republicado. Nesse momento tem disponível os três seguintes, né, do 2, 3 e 4, mas assim que tiver em catálogo, eu acho que provavelmente esse mês ou mês que vem já vai ser republicado pela Panini, leia. É muito, muito bom. São histórias que elas não vão reinventar a roda. A ideia aqui não é subverter o Quarteto Fantástico, fazer uma super inovação ali como o Superman Entre a Foice e o Martelo, não. São historinhas legais, né, legais não, né? Excelentes de ficção científica. Para você ter uma noção, tem uma história aqui onde o Ben Green tá perdido no tempo. É isso, é ele com a Alicia numa cidade que não era para existir daquela forma. Tem uma outra história que o Reed e a Sue estão de férias e eles vão para uma cidade cheia de robôs. É uma trama mais inventiva do que a outra. O grande momento aqui no começo é quando o edifício Baxter simplesmente some da face da Terra. E, gente, esse volume 1 é muito bom. O volume 2 eu acho mais legal ainda, porque envolve o Doutor Destino, envolve o Ben caindo de um precipício com um cachorro. Outra recomendação é Invencível, do Robert Kirkman. Nesse momento no Brasil, tá no volume 5 e são 24. Ou seja, se você quer saber o final da animação, tem a publicação diretamente em quadrinhos. Esse volume 1, ele tem um preço promocional, então, sei lá, vai sair por R$19,90 no máximo. Aqui no YouTube,
eu sou conhecido por ser o hater de Asa Noturna. Por quê? Porque num certo momento eu resolvi fazer um vídeo sobre essa fase, que é a fase atual do personagem no Brasil, está sendo republicada pela Panini, né? Se eu não me engano, vão fechar em 9 volumes esse período do Asa Noturna. O volume 1 e o volume 2, eles recém foram republicados, e aí tem alguns buracos, mas a Panini vai fechar a coleção em 9. Eu arranjei problema com essa publicação, porque eu disse aqui na internet, quando tava todo mundo hypando, falando super bem, o quadrinho ganhando prêmio, eu fui lá e falei, gente, é legal. Sim, a internet não perdoa. Se não falar que esse gibi aqui é genial, brilhante, melhor coisa da face da Terra, prepare-se para ser xingado. Eu não guardo mágoa de ninguém, tá? Mas então, esse é um quadrinho que, por mais que às vezes ele seja meio piegas, ele tem um clima muito agradável, um clima super-heróico, de esperança, é muito bacana. É o Dick Grayson tentando salvar uma cidade corrupta. Eu não posso soltar spoiler, mas um pouquinho antes desse quadrinho ser publicado, o Alfred morreu. Sim, o Alfred, pelo menos no momento, né, ele não faz parte do universo DC. E aqui, isso acaba gerando uma situação onde Dick Grayson vai poder fazer algo diferente do que o Batman. Outra série que fez muito sucesso e foi impressionante, né? Tipo, a internet inteira falava sobre isso. São os X-Men dos anos 90, né? O X-Men 97. E eu vou recomendar, para quem saiu lá da animação, o X-Men Atração Fatal. É um encadernado mais parrudo, é um gibi completo, mas ele tem 504 páginas. Tipo, cara, o que tem aqui? Deixa eu me lembrar. Tem X-Factor, X-Force, são várias revistas originais dos X-Men, tem até Wolverine, pra você ter uma ideia. A gente tá falando de um evento onde os personagens usam os visuais dos anos 90, então é o mesmo visual lá da animação, mas ao mesmo tempo fala muito sobre... É um grande confronto entre os X-Men e o Magneto. É o ponto de vista do Xavier, né, de como proceder, e o Magneto chegando às últimas consequências, ele dá um ultimato, ele fala, não, olha só, os humanos, não dá mais pra conviver com os humanos, a gente tem que tomar uma atitude. Quem tá comigo? Será que algum X-Men vai seguir o Magneto? Não sei, não sei. Vamos agora para outra recomendação de um quadrinho que me fez muito feliz. Galera, Tartarugas Ninja, essa coleção que é chamada Coleção Absoluta. Bom, sim, primeiro, olha só que legal. Cara, a lombada é uma katana, acho que é empunhadeira, onde tu segura a espada. Grande sacada, um detalhezinho bobo que não acrescenta nada, mas é legal visualmente. Eu sempre tive um problema de que, por mais que eu amasse Tartarugas Ninja, sabe, foi algo que fez parte da minha infância. Eu jogava fliperama das tartarugas, eu sempre gostei muito. Mas eu nunca encontrei um quadrinho que meio que me divertisse e atendesse essa minha ideia de, sabe, revisitar algo da minha infância. Esse quadrinho conseguiu. E o legal é que esse primeiro encadernado, que sai pela editora Pipoca e Nanquim, tem início, meio e fim, sabe? Por mais que seja um volume 1, vocês percebam que tem o volume 1 aqui na lombada, é uma história fechada, mostra uma nova origem das Tartarugas Ninja, que é uma origem mega inventiva, e mostra elas enfrentando o Destruidor. Então, sabe, tu tem a origem dos personagens e ao mesmo tempo um confronto com o principal vilão. Então, joinha, leiam Tartarugas da IDW, é muito, muito bom. Ok, pra terminar esse vídeo, calma, não terminar, ainda tem um quadrinho extra, mas pra terminar o top 10, tem Demolidor, Amor e Guerra. Essa é uma publicação para quem viu a série de TV e quer ver mais da relação do Wilson Fisk com a Vanessa. O caso é que essa história, ela sim, tem o Demolidor, né, ele aparece bastante, ele é o herói que vai salvar o dia, mas ao mesmo tempo, o foco principal aqui é no Wilson Fisk e na relação com a Vanessa. E tem uma página aqui, ó, tem um Demolidor um pouco maior. Percebam que os desenhos são mais experimentais. A gente está falando do Bill Sienkiewicz, um dos maiores artistas que já passou pelos quadrinhos, e os roteiros aqui são do Frank Miller, que é considerado um pai do Demolidor, né? O cara que deu todas as bases do Matt Murdock, a criação da Elektra, tudo vem do Frank Miller. Então, sabe, são dois gênios dos quadrinhos trabalhando num baita personagem. E, gente, esse encadernado, tá, que é uma graphic novel, tem começo, meio e fim, eu acho que deve custar uns R$40 por aí. Como eu falei, a ideia desse vídeo, primeiro, pô, que legal que você está começando a ler quadrinhos, espero que tenha ajudado, foi justamente destacar publicações que estão na grande mídia, sabe, com começo, meio e fim, mas olha só, quadrinho não é só super-herói, não é só grandes franquias, etc. Eu recomendo muito que você dê uma lida também em quadrinhos nacionais. Eu destaquei aqui o Ouroboros, que, cara, vai virar filme, provavelmente vai ser um sucesso avassalador. É um dos melhores quadrinhos de 2025 e não precisa ter cueca por cima da calça, não precisa, sei lá, tá na Netflix, na Amazon. Então é isso. Lembrando que tem links aqui embaixo para esses quadrinhos, veja só, então você pode adquirir através da Amazon. Tem os links dos grupos que eu comentei, então tem Telegram, WhatsApp, tem notícia de quadrinhos, tudo que tu precisa
saber do mundo das HQs, tu encontra aqui nesse canal. E principalmente com muita honestidade e pesquisa, tá bom? É isso. Valeu, valeu.